Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. A cura do teu corpo através da cura da tua alma. Neste podcast vamos encontrar histórias reais de transformação física. O meu nome é Raquel Madeira, sou coach de saúde, bem-estar, desenvolvimento pessoal e de fitness. Neste podcast vou partilhar contigo as minhas histórias, as minhas vivências, a minha realidade, aquilo que me ajudou a curar o meu corpo, a ter uma relação de paz com o espelho, com a balança, com a minha comida, a enfrentar os meus medos e as minhas inseguranças. Vem comigo nesta jornada. Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um podcast, a mais um episódio. E hoje tenho português de Portugal e português do Brasil, portanto vamos ter aqui uma mistura da nossa língua. Vamos tentar fazer com que nós nos comuniquemos e nos percebamos mutuamente. Vamos falar sobre arte, vamos falar sobre esta ferramenta que, tal como eu, acredito que haja pessoas que ainda não se conectam tanto ou não percebem a importância da arte nas nossas vidas. E por isso trago alguém que não há melhor pessoa para falar sobre arte do que a Patrícia Kaufmann. Olá, Patrícia. Olá, tudo bem, Raquel? Prazer, muito obrigada pelo convite, viu? Obrigada por estar aqui. Primeira questão é sempre: quem é que é a Patrícia? É difícil falar, mas eu acho que eu resumiria em uma palavra. Eu sou uma pessoa curiosa, que gosta de Hum. aprender. Já não é mais uma palavra. É. Então, a Patrícia é artista de arte, é uma artista de artes plásticas. Não sei se isto é correto dizer assim. Sim, eu sou artista na área de artes plásticas, exatamente. Para quem não percebe bem, o que é uma artista nas artes plásticas, o que é que a Patrícia faz exatamente? Tipo um leigo que não percebe nada de arte. O que é que a Patrícia faz exatamente? No caso, eu faço pintura. Eu comecei com pintura durante no início da minha carreira. E como eu sou muito curiosa, como eu falei, eu fui aprender gravura, cologravura, que é uma técnica muito pouco conhecida e difundida mundialmente, mas é muito interessante. Fiz fotografia, mas eu fiz fotografia por mim mesma, autodidata, porque eu não fiz curso nenhum. Aquarela e, e serigrafia. Então, eu me desenvolvi nessas áreas das artes plásticas e são áreas variadas, né? O que é Só que é, não fiz escultura. o que é serigrafia? Serigrafia é uma técnica de impressão em uma câmara de luz. Você faz um desenho numa tela e aquela câmara, aí você põe numa câmara de luz a tela e ela grava pelo efeito da luz e a escuridão, né, que vai dentro da câmera, e esse trabalho. E você tira a tela e vai passando a tinta, e cada camada de tinta é uma. Você faz uma camada, limpa, coloca a tinta na tela, faz uma outra camada. Uma serigrafia pode ser de uma cor só ou de várias cores. Ok. Estou a perguntar porque não sei mesmo o que é, nem Sim, nunca sim. tinha ouvido falar. E se voltarmos atrás, onde é que começa a sua paixão pela. Ou então vamos à primeira pergunta, que é mesmo: como é que foi a infância da Patrícia? Eu nasci em Guaratinguetá, interior de São Paulo, fica entre Rio e São Paulo, no Vale do Paraíba, e eu nasci numa escola militar. Meu pai era da aeronáutica, e eu vivi na aeronáutica, nessa base militar, na escola de especialistas, durante 16 anos. Né? Só saía mesmo em férias e, às vezes, para ir na cidade de Guaratinguetá. Eu não tinha parente nenhum na cidade. Minha família mora no Rio, São Paulo e Minas. E foi uma infância muito livre, né? Não tinha medo, não tinha violência, dormíamos de porta aberta, lá tinha escola, igreja, clube, padaria, tinha tudo, supermercado.
Então, eu nasci num lugar muito pequeno, né? Fiquei restrita a amizades que iam e vinham, porque os militares sempre viajam, né? São transferidos, dependendo do posto. Meu pai conseguia, às vezes ele era transferido e trocava a transferência, porque minha mãe trabalhava, minha mãe era professora e artista plástica também, Dentro da base ou fora? dentro da base, Ok. tudo dentro. A Escola de Especialista em Aeronáutica, a aeronáutica tem mais de 70 especialidades. Então, lá, o Ministério da Aeronáutica comprou aquela área, era uma fazenda agrícola, e lá se instalou a aeronáutica, a escola. Então, depois dos 16 anos, a Patrícia saiu da base aérea? Sim, saí, fui morar na cidade, em Guaratinguetá, e aos 18 anos eu fui para São Paulo estudar, Sentiu morar muita com os meus diferença? tios. Sentiu muita diferença entre o meio onde estava na sua infância, a adolescência mais restrito e depois na vida, na vida É, tipo regular? sim, muita diferença, muita diferença. Nós não senti mais diferença porque nós íamos sempre de férias para São Paulo, na casa dos meus tios. Então, eu já conhecia, assim, ia 2 vezes por ano e tal, passava lá uma temporada com os meus primos, mas era completamente diferente. É um mundão mesmo, como dizem, né? Você nascer num lugar onde você é protegido e ir para uma cidade, uma capital de. Hoje, São Paulo e a Grande São Paulo, 17 milhões de habitantes. Então, mas eu morava com os meus tios, continuava protegida. Então, pelo que eu já percebi, a paixão da arte vem pela sua mãe, que disse que a sua mãe também era artista. Sim, minha mãe era artista e minha mãe trabalhava de manhã e à tarde e à noite ela só pintava. E a Patrícia Então, ajudava, ficava a olhar. ajudava, ajudava. Ajudava sempre. E daí veio minha paixão pela arte. Mas eu não achava que eu ia ser artista. Porque como minha mãe trabalhava e pintava, eu achava que eu tinha que ter um trabalho formal, e pintar por hobby. Mas não foi assim. Depois eu fui estudar no Parque Lage. Eu me mudei para o Rio de Janeiro, fui estudar numa escola de artes visuais, uma escola contemporânea, e E de lá eu saí e montei meu próprio ateliê. Parque Lage é um celeiro de artistas Então, depois da faculdade, já sabia nacionais. que queria trabalhar em arte, que era isso que queria fazer full time e não só um hobby. É, exatamente. Antes eu pensei que eu fosse fazer, porque eu estudei letras, especialização em tradução e interpretação, achava que eu ia ser uma intérprete, trabalhar na ONU, alguma coisa assim, entende? Mas Ah, não. não, Depois eu. então a primeira formação que fez foi mais ligada a letras, podia ser professora, tradutora. Sim, sim, sim. Professora de inglês, português e tradutora. Ah, que interessante. E ou intérprete. É. Alguma vez exerceu? Eu gosto de idiomas. Não, nunca. Só dei aulas particulares para ganhar um dinheiro, assim, quando eu morava com os meus tios e tal. Dei aula particular para criança de inglês, mas eu gosto muito. A minha faculdade foi muito interessante para mim, porque me abriu muito campo de leitura. Li muitos autores nacionais, ingleses, americanos e portugueses. Hum. Eu gosto muito de escrever, escrevo poemas, escrevi um livro agora, um pequeno livro, Sobre? Pode falar? Pode promover o livro? sobre o Catar. É um livro que fala sobre a minha vivência aqui em Doha, que eu moro com meu marido há mais de 5 anos, passo uma época também no Brasil, né? Mas sobre as minhas experiências e sobre costumes e tradições catares.
É um livro que saiu só em português, por enquanto, e é um e-book. Quando eu voltar para o Brasil, a gente vai fazer o livro impresso e uma noite de autógrafos, Muito bem. provavelmente. Eu vou deixar aqui o link para quem quiser comprar o Ah, e-book. sim. Vamos deixar aqui Isso tudo para pela Amazon, principalmente, mas é só no Brasil, por enquanto, que estão vendendo. Ok. Como é que foi, agora falando agora no Catar, como é que foi a transição de vir do Brasil para um país de Médio Oriente? Eu já tinha estado em Sharjah, nos Emirados Árabes, e um pouco em Dubai também. Então já não era muito desconhecido, mas os costumes são muito diferentes dos nossos, e eu acho que eu gosto muito de viajar, né? E eu acho que você aceitando e não entrando em embate com a cultura local, porque aqui a gente está de passagem, você capta o que tem de bom e o que a maneira deles viverem, deles aceitarem certas coisas ou não, certos assuntos ou não, abordarem, né? Eu acho, não me, eu sou uma pessoa resiliente, eu me adapto fácil, assim, às situações, entende? Então, e também eu volto para o Brasil uma vez por ano, nada. E o Catar eu vi nesses 5 anos um desenvolvimento incrível. Obviamente que eles estão preparando o país para a Copa do Mundo que está acontecendo e que aconteceu, e receber esse povo todo de fora é Uma uma, responsabilidade. uma responsabilidade e, como eu posso dizer, um desafio para Uhum. eles, né? Porque eles são um povo mais fechado. Então, Sentiu-se é isso. acolhida quando chegou cá? Senti-me acolhida por estrangeiros que moram aqui, né? Fiz amizade com alguns estrangeiros, mas com o Qatari mesmo, não. Eu tenho amizade com uma muçulmana, mas ela nasceu em Paris e a mãe nasceu na França também, mas ela é muçulmana e os avós vieram do Marrocos, mas nós temos uma boa relação, super cordial e tal, mas eu não tenho amizade com o povo catari. Eles são fechados. Uma cultura mais fechada. Sim, Quer dizer, não quer dizer que eles não nos recebam, mas depois entrar no círculo deles é mais difícil. exato. Sim, Sim, são educados conosco, mas entrar no meio deles é mais difícil, mais desafiador, né? sim. Então, ir agora indo aqui para a arte, o que é que a inspira atualmente para pintar, para fazer. O que é que está a fazer mais agora, neste momento? Aqui em Doha, como meu ateliê é em São Paulo, meu ateliê tem toda a estrutura montada lá. Aqui em Doha eu faço mais trabalhos menores, pequenos formatos em tela e também aquarela, né? Não preciso de muito espaço para fazer. É isso que eu faço. E com a vista que eu tenho aqui, é que hoje Nós não não dá conseguimos para ver. mostrar muito porque está muito claro lá fora. Então, e vejo bastante Netflix. E aproveito a cidade também, né? Aproveito a cidade, o sul, que é muito interessante, eu gosto muito de ir, dar uma visão antiga, mais realista, não realista, mais hum, natural, né? Do início da vida Dos do cataris. Qatari, dos Qataris, exato. Tem sítios aqui que a inspiram, Eu acho locais. que nunca fui ao cais,
Locais, agora é quando eu tenho Ah, traduzido. É quando locais, eu tá tenho vendo? traduzido O português. português, ainda bem que você fala, Quando eu você disse fala ainda sítios, e eu sei que vocês falam sítio é uma coisa diferente, pensei, é melhor dizer lugares. local, lugar, ok? Sim, Tem eu lugares entendi. aqui, Ah, tem lugares aqui no Catar que a inspiram, não só em Doha, no Catar. acho que o Golfo, com esse mar, é muito inspirador, né? É muito inspirador. A vista que a gente tem aqui é muito bonita. Eu queria poder mostrar, mas não dá. E acho que é inspirador. E os lugares antigos, até nos arredores de Doha, em Huácara, por exemplo, o Souk mais, Mais velho. um lugar mais, hum, posso dizer mais, você tá vendo como eu esqueço? Aqui. Se quiser dizer a palavra em inglês, eu faço a tradução. Não sei se mais velho é a palavra mais correta, mais antigo, mais. Não sei Ah, se é essa a palavra que quer mais usar. antiga, exato. Mas super renovável. Hoje sim, super renovável. O deserto inspira ou nem por isso? Ah, sim, o deserto inspira, inspira. Principalmente onde eu fui com o Isner, no Tikrit, deserto onde onde tem de aquelas. Tikrit, Não onde sei tem como. as instalações em ferro do artista Richard Serra. Nossa, é assim impactante. É o trabalho, eu vejo assim como o homem interferindo numa natureza rústica, inóspita, digamos assim. Portanto, para quem não sabe, Como é aqueles. no meio do Hum, deserto. Eu não fui lá, portanto, se a Patrícia quer explicar o que é que são sim, essas, posso o que é explicar. que são essas No meio do esculturas. deserto, o, o Richard Serra colocou 4 esculturas, fez 4 esculturas que foram transportadas para lá, e, e o título é East and West, mostrando a referência entre o leste e o oeste, né, no mundo. E essa escultura, ela se transforma porque é feito de aço cortem. O aço cortem, ele vai enferrujando com o tempo, né? Então, a partir de uma situação atmosférica no deserto, ela vai se modificando. E é isso que acontece mundialmente, né? Essa modificação, essa eterna mutação que a gente tem, mutação não em termos de deformação, mas uma mudança mesmo, né? Acho que a grande mudança, falando, pegando um pouco o seu gancho, a grande mudança do mundo foi com o aparecimento do celular, né? Isso aqui mudou o mundo, né? Isso aqui mudou o mundo. A forma de nos comunicarmos, a forma de nos colocarmos, né, no, no mundo, porque são duas histórias. Muita ilusão do lado e atrás do telefone é a realidade, né? Acha que os celulares, telemóveis, nos vai aproximar de forma geral, agora falando de forma geral, nos aproxima, estou a falar humanidade, ou nos afasta? Acho que os dois, tanto nos aproxima como nos afasta. Acho que mais nos aproxima, mas também nos afasta. Em que circunstâncias acha que nos afasta? Ah, discórdia, polarização de ideias, né? Você vê, no Brasil a gente teve a eleição e houve uma grande polarização, como nunca visto antes, de ideias. E isso dissolveu muitas amizades e até membros da mesma família, o que é um absurdo, eu acho, porque você
você se coloca numa situação de salvador daquela ideia, e não, se o outro discordar, ele vira teu inimigo? Pode, cada um tem uma opinião, na verdade. E as opiniões são opiniões, não há opiniões certas ou opiniões erradas, são opiniões. São Não, opiniões. não são factos, são opiniões. É. É o que é a mesma coisa se olharmos isto para a arte. Eu posso olhar para um quadro e gostar ou não gostar, achar bonito ou achar feio, mas Sim, não é a realidade, é a minha opinião, é a minha percepção daquilo. exatamente. É como você olha a arte, né? A arte a arte transmite ideias, emoções, sentimentos, bons ou ruins, né? Você pode gostar ou não. Às vezes você não entende de arte, mas você bate o olho num quadro, eu gosto. Alguma coisa te tocou naquilo. Ou então você acha, não, sabe, é horripilante para mim. Então também alguma coisa te tocou ali, né? Agora, para Quando, levar para tua casa, geralmente você leva alguma coisa, estou falando a maioria das pessoas, né? Algo belo, né? Ligado ao belo, eu acho. quando, É o que quando, eu um, vejo. quando um Desculpa. artista faz mal, quando um artista pinta, ou desenha, ou o que quer que seja, ele tenta passar uma mensagem através de um quadro. Qual é que é o principal objetivo quando, por exemplo, a Patrícia está a pintar um quadro? Que não seja pedido, que não seja alguém que lhe peça especificamente o que é aquilo. Quando está inspirada em alguma coisa, há uma mensagem que quer passar com aquela pintura? Eu geralmente, eu nunca fiz nada por encomenda. Eu já Ok. fiz por encomenda de tamanho, porque eu trabalho tenho obras grandes e também pequenas, por limitação de espaço quando eu venho para cá. Mas dentro daquilo que a pessoa me pediu um tamanho X, que era 1,80 por 2, eu fiz no meu estilo. É o que geralmente os artistas fazem. Esqueci sua pergunta. A minha pergunta é, quando está a pintar um quadro, quer que seja, se tem uma mensagem por trás daquilo que quer pintar, há uma coisa que quer passar através daquilo, seja inspiração, seja o belo, o que quer que seja, há uma mensagem? Sim, eu acho assim, eu trabalho com minha pintura é abstrata. Eu gosto muito da arte abstrata. Para mim, é você poder fazer alguma coisa que nunca ninguém fez, é só seu, né? Obviamente que eu não penso racionalmente nisso. Ah, eu vou fazer um quadro que nunca ninguém fez. Não é isso. Mas é isso que eu sinto depois, sabe? É uma satisfação. Quando você termina o trabalho, te dá uma satisfação ímpar. Agora, eu faço mais para passar uma ideia, são objetos que eu faço, né? Agora, em pintura abstrata, não. Aí são meus sentimentos, são cores que eu gosto, entende? Faz Eu já fiz diferença? Diga, diga. faz, faz diferença. Faz diferença porque objeto, eu vou citar um exemplo, tá? A minha galerista, que faleceu já, ela teve uma galeria em São Paulo durante 45 anos, nós tínhamos um grupo e fizemos um coletivo. É ela, nós pegamos um objeto que era um armarinho de banheiro. Éramos 7 artistas. A estrutura da exposição era uma só, era um armarinho de banheiro. E cada artista deu a sua linguagem para aquele armarinho de banheiro. Então,
aí você se expressa com algo que vem à cabeça. Por exemplo, eu fiz um puteiro, sabe? Um O quê? puteiro, um puteiro. O que é Eu isso? fiz puteiro, é uma casa de mulheres, assim, Ah! Eu por entende? acaso estava-me a soar a isso, mas pensei, não deve ser isso que a Patrícia está a dizer. É, Uma eu casa de fiz meninas. puteiro. Uma casa de meninas. Eu Ah, forrei todo em veludo vermelho, peguei a Barbie, que é uma boneca que simboliza um padrão de beleza, e que as meninas, isso deforma muito a identidade de uma criança, até de uma adolescente, com aquelas formas perfeitas para a boneca, não para um ser humano, né? Porque é inatingível aquelas formas. E coloquei a Barbie como se fosse uma prostituta, né? Sentada, fiz a roupa e tal, e cheia de espelhos. Foi até vendido, o trabalho foi para Brasília, coincidência ou não. É a nossa porque capital. em Brasília há muitas casas de meninas? Não sei, eu não sei, mas é um lugar, assim, de políticos e Ah, não sei que você pode relacionar isso. Enfim, foi vendido para uma pessoa de Brasília. então isto para dizer que cada pessoa que tinha a mesma Objeto, caixinha expressou-se de forma diferente quando fez exato, exato, exato. Teve uma colega que forrou o objeto de comprimidos brancos. Ficou lindo. Ficou maravilhoso o trabalho. Eu queria ter comprado, mas uma pessoa comprou também. Ela tinha esse problema com um pouco de vício em medicamento. Então, uma mensagem, um pedido de ajuda, que isso pode ser, ou É, talvez, isso é a artista, né, que responde. Talvez, se você olhar aquilo, aquele trabalho todo envolvido em comprimidos, você pode, ou ela é hipocondríaca, você pode pensar, não estou falando, uma pessoa que olha aquilo fala, ela pode ser hipocondríaca, ou pode ser viciada em algum medicamento, não sei qual é a dela, entende? Porque nós nem depois a interpretação da falamos forma mais. como nós vemos a arte, tanto falo nós de quem não conhece nada do mundo da arte, quem só é espectador, nós podemos ter a nossa própria interpretação. É a mesma coisa, ao que olhamos para uma coisa e Claro, gostarmos ou não gostarmos, tirarmos aquela interpretação daquilo, claro, a arte é isso, é livre, você interpreta da maneira que o teu mundo sentir. aceita, que Uhum. o teu mundo, tua consciência aceita aquilo. Teve uma colega também, que é uma excelente artista, Elaine Gomes, ela envolveu todo o armarinho com material com tecido do, do exército e colocou uma pluma cor-de-rosa. O que que ela quer dizer com isso? Será que ela Bom, a tinha minha alguém lá? interpretação, não, o homossexualismo dentro das Forças Armadas, Ah, quem sabe? Porque de certo tempo para cá que há mulheres nas Forças Armadas, né? Antes eram só homens. Isso é assim no Brasil. Acho que a princípio 30 anos para cá tem mulheres, o que eu achei ótimo. muito interessante. Como é que a arte, como é que nós nos podemos conectar à arte, nós novamente, quem é espectador, quem não percebe de arte, como uma ferramenta de autoconhecimento? Ou seja, o que é que eu posso, e agora não falo só das artes plásticas, podemos também incluir aqui a leitura, que eu também considero uma arte, a música, haverá outras. Como é que nós nos podemos conectar a essas formas de arte para nos ajudarem a superar problemas, superar desafios?
Bom, eu começo dizendo que eu acho que a arte deveria ser ensinada na escola, né? Se não por meio da família, que no Brasil nós temos milhares, milhões de pessoas na linha da pobreza, mas temos também pessoas com muito dinheiro, né, e classe média. Se não é possível para os pais levarem o filho a um museu ou uma exposição, que isso entre no currículo escolar, não só uma educação artística como tinha, não sei se tem ainda hoje, mas como uma forma de instruir, né, a criança a abrir os olhos e a enxergar um mundo novo, que às vezes para ele, eu digo, uma classe de 10, de 20 crianças, se duas forem tocadas por uma exposição que ele viu, já é bastante, sabe? Eu Eu acho não que isso sei, ajuda muito. Diga. no seu tempo, não sei quantos anos, já lá vamos à parte da idade, mas não sei quantas décadas Uhum, estamos a falar atrás, mas eu vou falar do meu tempo, vou recuar 20 anos atrás. O contacto que eu tive com cultura e com arte foi muito pouco. Nós tínhamos educação musical na escola, 2 anos, e que era ensinado assim o básico do básico. Se me perguntarem o que é que eu sei tocar, sei dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. É isto que eu sei, é a realidade. Ahm, Teatro não havia, eu presumo que agora nos programas mais recentes já começa a haver teatro nas uhum. escolas. Nunca fui uma exposição com a escola, nunca fiz nada. Exposição quer dizer, já chegámos a ir a museus, mas isto era assim, excursões e era muito esporádico. Então eu acho que era importante termos disciplinas mesmo que trouxessem estes assuntos e estes temas e que talvez uma criança se conecte a isso ou não e perceba, não me conecto tanto a isso, mas que pode fazer a diferença. Eu não sei como é que é no Brasil ou como é que foi no Brasil. Sim, eu vejo muitas crianças hoje de escolas públicas indo a museus. Tem um certo dia, às quartas-feiras, as escolas públicas chegam nos museus e, por, por intermédio de uma monitora de museu, inclusive foi meu primeiro emprego, foi ser monitora de museu. Ela recebe as crianças. Então, eu acho que as coisas estão mudando. Na minha época também não se ia. Eu tinha contato, não ia. Eu tinha contato com a arte por intermédio da minha mãe, né? Eu acho que Acha? isso é muito, muito importante. Mesmo para. No Brasil temos a capoeira, eu acho que é uma forma de expressão corporal e musical muito, muito bacana. E eu acho que em várias formas de arte, eu acho que todas as formas de arte são bem-vindas, né? Falta divulgação e falta trazer as pessoas para elas, porque se elas não forem divulgadas e não se falar sobre elas, as pessoas não têm acesso a elas, não é? É, claro. E eu senti muito isso, porque quando aconteceu a pandemia, o mundo fechou. Como é que sente que em termos culturais isso foi afetado? A arte. Nossa, 100%. Foi afetado 100%. Nós ficamos sem expor, nós ficamos. Eu produzi bastante no Brasil, mas foi várias galerias fechando, foi um desastre para o mundo das artes. Faltam políticas de proteção à arte? Eu acho que no Brasil tem muitas fundações que apoiam a arte, hoje em dia levam exposições grandes para lugares, para universidades, para espaços
governamentais até, e acho que as coisas estão se abrindo, sabe? Está muito melhor hoje em dia do que no passado, muito melhor, você tem muito mais acesso. Mas ainda tem no Brasil cidades ou capitais que não têm, que a cultura é muito restrita. Se nós estivermos a falar de cidades grandes, eu acredito Rio de Janeiro, São Paulo, o Brasil é enorme. Se nós falarmos de cidades grandes em Portugal, estamos a falar de Lisboa, Porto, Sim. talvez outras cidades tenham um bocadinho, mas se eu for para onde eu cresci, para onde eu nasci, falar de arte não existe. São meios super pequenos. Então eu acho que ainda falta muito. Se calhar agora estas gerações mais recentes, talvez acho que estejam a mudar, mas o meu tempo, quando eu cresci, que não foi assim há tanto tempo atrás, os meus pais nunca foram a uma exposição, a um cinema, ver um cantor, ver. Não existia. Falta também de recursos financeiros para isso, mas também porque não é uma prioridade. E isso viu-se muito em plena pandemia, em pleno século XXI, quando a cultura deixou de ser a última prioridade. E sem dúvida, com tudo o que aconteceu e do isolamento social e das pessoas estarem cada vez mais sozinhas, taxa de depressão, taxa de tudo o que foi problemas de mais foro interno, mental, psicológico, Uhum. foi tudo lá para cima, quando às vezes não, eu acredito muito com nós, quando nos conectamos com a arte, uma música faz a diferença, um livro faz a diferença, mas quando isso não está instalado e não há hábito, a pessoa não vai lá procurar. Exato. E faltou isso. Faltou isso. Ainda bem que nós temos rádio, tem Spotify, tem a internet, porque as pessoas podem entrar no museu usando a internet, né? Muitas pessoas usam, mas isso precisa ser mais divulgado, por exemplo. Sim. Precisa ser divulgado nas escolas, né? No Brasil eu não sei como é que funciona, mas por exemplo em Portugal, não quero estar a dar números errados, mas para aí 2% daquilo que nós pagamos de impostos, ou seja, 2% do orçamento do Estado, eu acho que estou a puxar para cima, eu acho que é menos de 2%, é para a cultura, é para a arte. Então quando um país, o próprio orçamento do Estado do país, investe, eu acho que não é 2%, mas não quero estar a dar aqui valores errados, 2% dos impostos dos seus trabalhadores para a arte, isso é desvalorização total daquilo que vocês fazem. Eu não sei É, como é que funciona no total. Brasil. No Brasil, eu não sei a porcentagem, mas temos leis de incentivo, né? Inclusive, é um debate muito atual esse, as leis de incentivo culturais no Brasil. Nós tínhamos a Lei Rouanet, que parece que nesse governo vai voltar, que é uma porcentagem de uma empresa paga X de imposto, vamos supor, 50% de imposto. Ele pode retirar 30% e bancar uma exposição, uma, Que uma interessante. apresentação de, de cantores, shows, teatro. Mas aí teve muita. Não é nessa porcentagem, tá? Eu não sei exatamente qual é a porcentagem, deve ser muito menor, mas teve muito problema de Fraude. fraude, exato. Então, por isso, ficou uma coisa que nem gosto de falar muito sobre isso, porque é uma coisa da minha área, e nós mesmos, eu e mais 3 amigas, fizemos um projeto, nos inscrevemos para a Lei Rouanet, e nosso projeto não foi aceito, porque era um valor baixo.
era 400 mil reais. Eles falaram, não, essa empresa só dá a partir de 2 milhões. Fechamos o projeto e está lá engavetado. Aí pegam artistas que são cantores, conhecidos e tal. É uma discussão, assim, que não tem fim, viu? É Que um não tem um fim. tema que dá que falar. Dá o que falar, é muito. Não gosto muito de falar sobre isso. Já fez, agora falando de uma coisa assim mais soft, já fez alguma exposição internacional que não fosse no Brasil? Assim, várias. Já fiz em Nova York, uma individual, fiz coletiva também, fiz na Finlândia, em Helsinki, na França, Portugal? Não. Portugal nunca, nunca, nunca. Fiz em vários lugares dos Estados Unidos. Qual foi o sítio que mais te conectou? Conectei muito com Nova York e Helsinki. Nova York, porque as pessoas lá são muito, Open eles mind? tratam open mind, open mind, e as pessoas tratam o artista de uma maneira diferente, não aquela pessoa que não tem o que fazer e vai pintar, entendeu? Como muitos tratam. Acho que isso tá diminuindo, mas eles tratam com muito mais respeito, porque lá a arte é valorizada. Você vê crianças nos museus, em frente à obra de Renoir, por exemplo, e desenhando da maneira delas, num círculo no chão, sabe? Fazem um círculo, sentam e é muito legal de se ver. Isso que falta. Em São Paulo eu vejo um pouco isso nesse projeto que a prefeitura, ou o governo, eu não sei exatamente, tem de levar crianças aos museus, às exposições, que chegam em São Paulo. Mas, então, as pessoas fora, nos Estados Unidos, Europa, são mais abertas, né? E em Helsinki a minha recepção foi muito boa, com pessoas de lá que foram à minha exposição sem nunca ter ouvido falar, sabe? Pessoas que estavam passando na rua entravam, porque a galeria tinha vidro na frente, era bem exposta. Foi muito interessante. Eu gostei demais. Eu gosto dessa troca, sabe? Quando a pessoa vai e ela se Feedback. interessa, ela não precisa entender, não precisa, porque eu mesmo entendo de muitas coisas ligado às artes. Tem coisas que eu não pego, não alcanço, não gosto, porque talvez eu não entendi. Eu não precisa entender. O mais legal é você conversar com criança, porque criança é muito ingênua, é muito São mais puro, verdadeiras. e são totalmente verdadeiras, né? Totalmente. Então, os feedbacks mais puros são de uma criança, elas vão dizer a verdade. É, sem dúvida, Algum sem dúvida. sítio que gostasses de expor que ainda não expôs? Eu gostaria de expor aqui, em Doha, O que é que tenho falta? trabalhos prontos, falta uma conexão, né, Vamos tratar disso. com as galerias. Vamos, vamos. Vamos tratar disso, vamos arranjar. Então falta o quê? Uma conexão com uma galeria para fazer exposição? Sim, e eu gostaria não só comigo, eu gostaria de trazer também artistas de fora, do Brasil, sabe? Colegas meus, fazer uma conexão Brasil-Catar, quem sabe? Quando foi visitar museus aqui, não sei se no Museu de Arte Islâmica, tentou falar com alguém assim mais responsável pelo museu para tentar perceber se é possível. Não, Museu de Arte Islâmica não. Acredito que não seria possível esse tipo de trabalho que eu faço, mas as galerias, tem galerias no Catara, que é um lugar aqui em Doha super, que tem restaurantes, Agora que está a falar, sabe, galerias. surgiu-me aqui uma, uma ideia. Conheço alguém que trabalha no museu. Eu posso perguntar. É isso, Não é no Museu de fazer Arte essa Islâmica, conexão. ela é no museu que, se eu falar, se calhar a Patrícia também não conhece. Há um museu ali na.
Education City. Conhece? Já foi. Já foi. Foi lá, foi. Eu Gostei conheço, muito. É um museu de arte contemporânea, que eu eu não nunca lá sabia fui, que tinha nem, aqui. nem nunca ouvi falar. É um museu de arte contemporânea. Eu Inclusive, eu fiz conheci, contato com um artista que estava expondo lá, um artista iraquiano, que eu gostei muito do trabalho dele. interessante, Uma marca. vou perguntar, eu vou estar com ela amanhã, que ela trabalha lá no museu, e eu vou perguntar se é possível. Se for possível, eu passo o contacto. Claro, Olha, obrigada. já estamos aqui. É, lógico. Mudando aqui um bocadinho de tema. Isto Uhum. começando por uma questão assim mais fácil. Há quanto tempo é que a Patrícia é artista? Profissional, sabe que eu não fiz as contas? Desde os meus 25 anos. Isto é para Tem muito chegar tempo. a... Que idade é que a Patrícia tem? Eu tenho 60 anos. E agora toda a gente estar a ver este podcast vai assim, não, Ah, e não tem não, problema nenhum falar. não, porque quando eu conheci a Patrícia, eu presumo que a Patrícia tinha 57 ou 58, já não me lembro. Eu tinha 57 quando nós nos conhecíamos. E eu acho que lhe Quando nós nos perguntei, conhecemos. sim, e eu acho que lhe perguntei assim, tem quantos anos? Que eu Foi, disse, foi. não, não, não pode ser. É verdade. Como é que Eu se tenho chega? 60 anos, sem plástico, assim, né? Pronto, exatamente. Como é que se chega aos 60 anos de idade, com essa vitalidade, com essa energia, com essa calma e com esse aspecto tão jovem? Eu acho. Obrigada Não pelos diga elogios, genética, né? não diga genética. Não, eu acho que também é genética, mas minha mãe era muito jovem para a idade, nunca também fez plástica, mas eu acho que tem a parte genética, obviamente, e você está antenado, sabe, com o Essa, presente. essa palavra tem que traduzir, que eu não sei o que é que isso quer dizer. Ah, sim, você está vivendo o seu presente, você Ok. estar ali vivendo o seu presente, não ficar muito no seu passado, nem ansiosa pelo teu futuro, Ah, sabe? Então, eu acho que isso te dá uma, uma calma. certa contemporaneidade. Você vive aqui, sabe? Eu não estou chorando o meu passado, se é que eu preciso chorar, não preciso chorar. Ou ansiosa pelo meu futuro. Não, eu estou vivendo aqui, sabe? Isso aí é muito. Eu aprendi muito com a vida. Viver o momento presente. Acho que hábitos alimentares, olha, genética, viver no presente, hábitos alimentares, não fumo, não bebo, tenho Faz uma saúde, exercício, faço exercício, referir essa parte. eu sempre fiz alguma coisa. E eu mudo muito de exercício. Eu já fiz pilates, eu já fiz tênis, eu já fiz aeróbico, eu já fiz, sabe, eu vou mudando, entende? Mobilidade é uma coisa que eu acho necessário para você envelhecer bem e movimentar-se é a palavra, né? Para você Movimento se. é vida. O movimento é vida. Então, essas três. E a minha dermatologista é muito boa também, e eu não. Lógico, por que não falar? Minha dermatologista é muito boa, me conscientizou sobre os problemas que o sol causa. Então, sabe, não é não, você não se expor ao sol. Você ter, como dizer minha mãe, parcimônia. Você conhece essa Não, palavra, né? não. Você ter, não, você ter, você saber medir, Equilíbrio. sabe? Equilíbrio, Uhum. exato. Moderação. Equilíbrio é a moderação, equilíbrio, parcimônia, moderação é a chave, né? Eu acho que é a chave para muitas coisas. Não De só todas. para você, sim, para um Diga. relacionamento, para relacionamento familiar também. Você ter equilíbrio é fundamental, né? De todas Por as sinal, dicas me que dou deu. muito bem, desculpa, Diga, me diga. dou muito bem com os meus irmãos e primos. Meu irmão você vê, nós somos em três lá em casa. Meu irmão é músico,
compositor, se formou em bateria, especializado em MPB, jazz, MPB, música popular brasileira, e Ah, jazz, e é compositor e professor. E minha irmã trabalhou 35 anos como dentista, mas era uma desenhista maravilhosa, mas foi para essa área, que também é uma arte, né, você tratar um dente, esculpir, fazer, eu acho que é uma arte. E hoje em dia ela fechou o consultório e estudou neurociência, então está escrevendo livros portanto, vocês sobre a... estão todos mais ou menos ligados à arte. É, acho que sim. Interessante. Eu queria voltar aí um bocadinho atrás, de todas as, quando eu lhe disse assim, como é que a Patrícia tem um ar tão jovial, aquilo que eu achei mais interessante, porque as outras todas são mais ou menos óbvias. Se falarmos da alimentação, Uhum, exercício físico, do sol, obviamente, isso. excesso de sol vai estragar a pele. A que eu achei mais interessante foi a primeira que falou, que é viver no momento presente. Sempre teve essa consciência. Uhum. Não, mas com o amadurecimento, eu me conscientizei disso, que é a melhor coisa. A melhor coisa é viver o momento presente. Não te traz angústia e não te dá ansiedade. E E você vive muito melhor. se explicarmos um bocadinho melhor o que é viver o presente, quero explicar o que é que para si, o que é que sente que é viver o momento presente. Sim, é você justamente não ter ansiedade pelo teu futuro. É óbvio que a gente se preocupa com o futuro em termos de bem-estar. A gente precisa trabalhar, ter um dinheiro para você, quando entrar na velhice, você ter um respaldo ali financeiro para você ter bons tratamentos se necessário. Mas e viver do passado, já foi. Você não vai trazer o passado de volta, você não vai consertar quase nada que você fez, se você fez alguma coisa de errado ou que você se arrependeu, né. Então é viver mais no hoje, é isso para mim. Posso acrescentar uma coisa daquilo que eu sinto que é viver no hoje? Claro, claro. Aquilo que eu sinto, concordo inteiramente. Também tenho essa consciência de o passar do tempo traz-nos coisas tão boas. Eu não trocava os meus 30 pelos meus 20 e não trocava o hoje pelo ontem, nem o hoje pelo ano atrás. Mas isso trouxe muito também o viver o aqui e o agora. E viver o aqui e o agora é agora, eu estou a falar com a Patrícia e estar aqui, 100% de mim está aqui. Depois de nós Uhum. falarmos, não sei, tenho não sei quantas mensagens, que eu sei que o meu telefone está aqui a piscar, não sei quantas mensagens eu tenho aqui, não quer saber. Eu não estou a olhar para o meu telefone agora. Aquilo que eu acho muito é que as pessoas estão aqui, ou estão a ter uma conversa, e o telefone pisca e a pessoa já não está aqui. Já está a falar com o outro, ou já está com uma preocupação porque vem um problema, ou vem qualquer coisa, a pessoa não está aqui. E aquilo que os telefones têm, aquilo que eu acho eu concordo, os telefones podem nos aproximar e podem nos afastar, mas eu acho que aproximam pessoas que estão distantes e afastam pessoas que estão próximas. É Uhum. fantástico eu estar aqui e poder falar com a minha filha e isso aproxima-me dela, ou falar com os meus pais, ou falar com os meus amigos que já não vejo há anos, e isto dá aquela sensação de nos aproximarmos e, estás a fazer isto, mas aquilo que eu sinto é pessoas próximas, os nossos amigos, os nossos parceiros, nós estamos aqui próximos um do outro, não estou a falar agora aqui com o Sim, computador, mas vamos sair e beber um café e o telefone toca e eu já não estou aqui. E vê-se constantemente grupos de pessoas com um telefone que estão, mas não estão conectadas. exato. Estão no aqui e no agora. Há um telefone no meio. E, e eu acho isso tão triste, porque não estão nem conectadas, nem a viver no aqui e no agora. É. Casais em restaurantes, cada um Comum. com seu telefone. Não, Falta regra. concordo plenamente. Exato. Falta regra de. O telefone é, sem dúvida, uma ferramenta fantástica. Eu falo profissionalmente.
Eu não conseguiria chegar a tantas pessoas sem uma rede social, sem internet. Teria que ser só as pessoas com quem eu dou treino face to face, presencialmente. Portanto, as pessoas que eu ainda dou aulas que estão em Portugal, que estão em Londres, que estão não sei onde, noutro país, isso era impossível. Isso aproxima-nos, isso faz com que os nossos trabalhos cheguem à casa de outras pessoas. O trabalho da Patrícia, por exemplo, as divulgações que faz nas suas redes sociais. Não saberiam quem é a Patrícia e o seu trabalho se não houvesse redes sociais, se não houvesse a facilidade com que existe hoje. Mas depois, naquilo que é importante, que é a conexão de duas pessoas, um casal, dois amigos, só ao telefone. Exato, você falou tudo. Você falou tudo. Isto para dizer, malta, Conecta. Exato. queiram ter a aparência. Eu estou a dizer, malta, a gente diz isto em português, a gente como vocês falam pessoal, não, vocês não falam isto. Quando vocês falam para um grupo de pessoas, o que é que vocês dizem? Isso quer dizer, pessoal, pode ser? Pessoal, pronto, pode ser. Gente. Gente, é essa palavra que Uhum. vocês usam. Uhum. Para se manter jovem, viver no aqui e no agora. É, Sem não te dúvida. traz muitas rugas. Mas isso, a gente está falando de uma parcela da população, né? Em termos de realidade brasileira, é difícil. Eu sei que é difícil. Porque as pessoas se preocupam em ganhar hoje para comer à noite, né? Em ganhar agora para comer à noite. É bastante complicado. Se a gente for entrar nessa seara de conversa, de assuntos, é bastante complicado. Então, eu digo que, graças a Deus, eu sou muito grata pelo que eu tenho, pelo que eu posso fazer, pelo trabalho que eu desenvolvi nesses tantos anos da minha vida. Eu comecei com 25, comecei criança, né? Mas profissionalmente com 25, hoje eu estou com 60, já vendi tantos trabalhos, tenho trabalhos em tantas casas. Isso é muito gratificante, né? Sou grata pela minha saúde, sou grata pelos irmãos que eu tenho, pelo marido que eu tenho, sabe? Pela minha família. Então, gratidão, acho que é uma coisa que te dá muita paz de espírito, né? Adicionaria mais alguma coisa? Perdão? Perdão? Se a gente se... A questão é se adicionaria mais alguma coisa aí à lista. E eu depois a pergunta é: talvez o perdão, tipo, nós sabermos perdoar o outro e a nós mesmos? Sem dúvida, o perdão é essencial, porque se você carrega esse fardo de raiva ou de revolta com alguém, faz mal para você mesmo, só você que sente. Então, isso é fundamental, o perdão é fundamental. E quem não erra? Todos nós temos telhado de vidro, você conhece essa expressão? Todos nós, ninguém pode apontar, parar de julgar as pessoas, apontar o dedo, sabe? Acho, acho que é aquilo que o ser humano faz melhor e mais, é apontar o dedo. Muito, principalmente por causa das redes sociais. Isto foi uma coisa que eu aprendi em programação neurolinguística. Hum, Quando nós julgamos ou criticamos, nunca é sobre o outro, é sempre sobre nós. Por certeza. exemplo, Patrícia, pronto, eu olho para a sua face, agora estou a falar do aspecto físico. Imagino ter o cabelo curto e eu não gosto de cabelo curto. Isso vai-me trazer a minha atenção, porque tem uma coisa em si que eu não gosto de ver, se calhar, em mim. Portanto, quando nós Eu também acho. criticamos, apontamos o dedo, julgamos, nunca tem nada a ver com outra pessoa. Hum, não. É a minha Ou é, percepção. ou é consciente ou é inconsciente, né? Sim, pode ser inconsciente, sim. Então, às vezes é olharmos para isso. Isso não quer dizer que nós somos livres e puros e que não haja coisas que na outra pessoa nos incomode, não é isso. Claro, Somos seres humanos, não somos robôs, nem somos seres perfeitos.
Mas é nós olharmos para isso, em vez de nós falarmos, nós até podemos sentir, pensar, mas em vez de nós falarmos, é pensarmos porque é que aquilo me está a incomodar. Uhum. É. O que é que está Uma ali que. autoconscientização, né, daquele sentimento ou daquele que te despertou naquele momento. Você parar e ter uma conversa com você mesmo, né. Ou pedir ajuda. Sem dúvida, sou muito a favor de terapia. Ter alguém que nos Terapia é guie. você terapia é você ouvir você mesmo, né. É muito muito importante. Patrícia sempre foi assim super calma. Eu sempre fui calma, assim, tenho meus momentos, óbvio, mas eu me lembro desde criança, sim, sempre tive essa calma. Acho que talvez eu transpareça mais do que eu sou, realmente. Acha? Talvez, porque eu tenho meus momentos, todo mundo tem, né, Claro. quem não tem? Mas, eu sempre fui uma pessoa, Desde que eu conheço, calma. acho super calma, super zen, Acha? super na paz. É mesmo? Ah, Sim. mas eu tenho meus momentos, Como qualquer ser tenho meus humano, momentos. Só, quando nos, lógico. quando nos pressionam naqueles botões e continuam lá a Claro, pôr o dedo. não só isso, em alguns momentos que me pegam de surpresa, eu posso ter uma reação que você Não pode estaria à dizer: espera. "Nossa, mas você é tão". O ruim de ser calma é isso, quando você overreact, né, você reage a mais do que normal, as pessoas falam: "Nossa, mas você é tão calma". Não faz isso, ou então calma. Eu tô calma, mas eu também me expresso, né. Também tenho minhas raivas, tenho, não é verdade? Meus Como todos momentos. nós. Claro, Que sonhos ainda tem por cumprir? Ou que sonhos ainda gostava de cumprir? viajar mais. Eu conheço mais de 60, na realidade 67 países, mas eu gostaria Uau! de conhecer mais. Algum Eu sítio sou muito específico? curiosa. Gostaria de conhecer a Austrália, não conheço, né, ler um pouco mais sobre a origem, sobre os aborígenes. Eu acho que uma mancha que a gente tem no Brasil, uma mancha que vai ficar para sempre, é a escravidão, né. Nós tivemos quase 300 anos de escravidão, escravizamos os africanos. Com que direito uma pessoa escraviza a outra? Para mim é inconcebível, inconcebível. Então é Ah, um assunto bem polêmico, bastante difícil e eu acho, complexo. eu acho que em pleno século XXI, e todos acho que concordamos que é tão errado isso, mas eu acho que em pleno século XXI, e com tanto que a humanidade já passou, acho que ainda há tantas coisas que nós, como humanidade, estamos a fazer de forma. Estamos a repetir os mesmos erros. Segunda Guerra Mundial, continuamos a fazer. Acho que parece que não aprendemos nada com os nossos erros. Eu estou a falar, obviamente, em termos Uhum. gerais, de humanidade, porque pertencemos. Eu individualmente sei o que é que faço, mas eu pertenço à humanidade. Então ponho na humanidade. E acho que há tanta coisa que não. Tivemos uma pandemia de 2 anos que basicamente ficámos completamente confinados e que o mundo parou, entre aspas, durante 2 anos. Devia ter sido para nós pararmos e olharmos para dentro. Acho que, em geral, de forma geral, não foi com toda a gente, mas de forma geral, acho que não melhorámos, acho que não olhámos para dentro, acho que não nos tornámos melhores seres humanos, com mais compaixão. Portanto, acho que continuamos a cometer os mesmos erros de outras formas, se calhar agora não com a escravidão, continuamos para a mesma coisa básica. Em pleno século XXI, quando ainda continuamos a falar de racismo, para mim está tudo dito. Não aprendemos nada, não evoluímos nada, porque não dá para perceber. 'Isto é a minha É. opinião.
É bem complexo. Eu tive agora na Polônia, visitei os campos, tive com meu marido, o Isna, Estamos de visitei os campos de concentração. Auschwitz, sim, Auschwitz e Birkenau. É uma coisa que passa pela tua cabeça como um ser humano, como seres humanos fizeram tamanha atrocidade, né? Tamanha atrocidade. Até me arrepio. É assim, e hoje ainda o neonazismo está crescendo. Isso é que é pior, né? Porque isso foi mostrado para o mundo todo, o que aconteceu. E ainda está se repetindo, não exatamente o. Estou falando em campos, mas o neonazismo está crescendo. É Só o facto de um haver seres assunto humanos muito que pesado. pensam que, por eles terem nascido em determinado país, por terem um determinado tipo de cor de pele, por ter um determinado status social que faz deles estar numa posição acima de outros seres humanos, basta só É, esse pensamento. Isso já diz tudo. é. Portanto, ficaríamos aqui. Foi um regime abissal, né, de Hitler. Isso aí é um tema muito polêmico, pesado e que pode ficar horas falando sobre o assunto, né? Sem dúvida. Patrícia, Mas super muito obrigada. chocante. Sem dúvida. Obrigada a você. Esta conversa poderia ficar aqui durante umas quantas horas. Onde é que podemos encontrar a Patrícia? Onde é que, seja aqui ou quem esteja no Brasil, onde é que podem ver É, exposições, trabalhos seus? Onde é que podemos encontrar? eu tenho um site www.patriciakaufmann.com.br. Kaufmann, K-U. Você vai Eu vou, colocar, sim, né? sim, sim, sim. Provavelmente o Sim, link, eu vou pôr aqui. porque tem Kaufmann com dois N's, com dois F's, e enfim, você coloca e eu acho que as pessoas me acham lá. Todos os seus trabalhos Vai podem ser ser um encontrados no prazer. seu site. Todos os meus trabalhos lá, muitos foram vendidos, já não estão mais com a Dylan, a Marchand, mas vai ser um prazer para mim as pessoas olharem e darem sua opinião se quiserem, ou só olhar mesmo. E foi um prazer falar com você, viu, Raquel? Falar Muito com o obrigada. pessoal também, né? O pessoal vai ouvir, vai ver o podcast, saber um pouquinho mais de mim, das minhas ideias e conversar com você é sempre bom. Obrigada. Temos que combinar Vamos mais um marcar um café. café. Sim, Vamos, é certeza. mesmo isso. Super Uhum. obrigada, minha querida. Obrigada, querida. Nós mantemos em contacto Tá bem. e para todos vocês que estão aí em casa, muito obrigada por mais um podcast, por mais uma partilha de sabedoria, de conhecimento, de experiências. Nós ficamos aqui deste lado e encontramos muito em breve no próximo episódio. Já sabem, partilhem, comentem, subscrevam e até lá. Beijinhos!